senhoras senadoras, senhores senadores, antes de iniciar a leitura, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao senador Alessandro, que fez que, como era relator na Comissão de Meio Ambiente, já tinha preparado um relatório preliminar e, nesse seu relatório preliminar, foi que me baseei para montar boa parte desse nosso relatório. Portanto, queria agradecer a contribuição dele, com certeza, por uma questão regimental apenas, ele não é um coautor desse relatório. Relatório. Vem ao exame do plenário o projeto número 4.162, de 2019, da Presidência da República, que atualiza o marco legal do saneamento básico por meio de alteração de diversas leis, conforme descrito na ementa da matéria. O projeto divide-se em 23 artigos. O artigo 1º indica que o objetivo do projeto é atualizar o marco regular legal do saneamento básico por meio da alteração dos seguintes diplomas: Lei número 9.984, de 2000, Lei número 10.768, de 2003, que criou a Agência Nacional de Águas, a ANA, a Lei número 11.107, de 2005, Lei número 11.445, de 2007, Lei número 12.305, de 2010, Lei número 13.089, de 2015, Lei número 13.529, de 2017. Os artigos 2 e 3 alteram a Lei número 9.989, de 2000, para atribuir à ANA a competência para editar normas de referências nacionais para a regulação de serviços básicos. E aqui eu queria deixar bem claro que ela não extingue nem anula as agências estaduais, nem eventuais que existem agências municipais. Existe, como está neste projeto, um plano nacional de saneamento básico, em que a ANA vai dar não só a referência básica, as normas básicas e as metas e parâmetros de eficiência que devem ser alcançados. As agências estaduais é que vão fazer essa regulamentação específica dentro desses parâmetros para os seus estados. Os artigos 4 e 5 modificam a lei número 10.768 para alterar as atribuições do cargo de especialista em recursos hídricos, de modo a convertê-lo em especialista de regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Isso tem como objetivo, basicamente, a complementação do quadro da ANA, que precisa ser robustecido em função dessa sua nova finalidade. Os artigos 6º e 7º alteram diversos dispositivos da Lei número 11.445, de 2007, com o objetivo de aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no país. O artigo 8º altera a Lei número 13.529 para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. O artigo 10 altera o Estatuto da Metrópole para estender seu âmbito de aplicação a unidades regionais de saneamento básico. O artigo 11 altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para fixar novos prazos para adequada destinação dos resíduos. O artigo 12 dispõe sobre as transformações de cargos do grupo de direção e assessoramento superiores, os DAS. O artigo 13
estabelece que decreto disporá sobre o apoio técnico e financeiro da União, a adaptação dos serviços públicos de saneamento básico às disposições da lei resultante do projeto. O artigo 14 prevê regras para casos de alienação de controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de saneamento básico. O artigo 15 determina que a competência da União para estabelecer blocos de referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, previsto no parágrafo 3º do artigo 52, somente será exercida caso as unidades regionais de saneamento básico não sejam estabelecidos pelo Estado no prazo de 1 ano da publicação da lei resultante do projeto. O artigo 16 prevê que os contratos de programa vigentes e as situações de fato de prestação de serviços públicos de saneamento básico por empresa pública ou sociedade de economia mista poderão ser reconhecidos como contratos de programa e formalizados ou renovados mediante acordo entre as partes até 31 de março de 2022, com prazo máximo de vigência de até 30 anos. Estou deixando bem claro algumas observações que eu vi nas discussões preliminares. O artigo 17 estabelece a permanência em vigor até o advento do seu termo contratual dos contratos de concessão e de programa para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data da publicação da lei resultante desse projeto. O artigo 18 determina que os contratos de parcerias público-privadas ou subdelegações que tenham sido firmadas por meio de processos licitatórios deverão ser mantidas pelo novo controlador em caso de alienação do controle da empresa pública ou sociedade de economia mista. O artigo 19 estabelece que os titulares de serviços públicos de saneamento básico deverão publicar seus planos de saneamento básico até 31 de dezembro de 2022, manter controle e dar publicidade sobre o seu cumprimento, bem como comunicar os respectivos dados à ANA para inserção no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. O artigo 20 determina que se aplicam apenas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário os dispositivos do projeto que vedam a prestação dos serviços para o contrato de programa e estabelece cláusulas essenciais do contrato de concessão. O artigo 21 prevê que compete ao município promover o licenciamento ambiental das atividades, empreendimentos e serviços de saneamento básico. O artigo 22 revoga dispositivos das leis número 9.984, número 11.107, número 11.445 e número 13.529. E, finalmente, o artigo 23 estabelece a vigência da lei resultante a partir da data da sua publicação. O projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, foi distribuído às comissões de Meio Ambiente, CMA, e Serviços de Infraestrutura. Na CMA foi apresentada a emenda número 1 da CMA, de autoria do senador Lazier Martins, para alterar o caput do artigo 16 do projeto. Em plenário, foram apresentadas 86 emendas. Análise. A matéria insere-se na competência da União para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, conforme disposto no artigo 21 da Constituição Federal. As alterações na competência de órgãos
de órgãos encontram-se respaldadas pelo fato de que a iniciativa da proposição foi do Poder Executivo. A técnica legislativa, por sua vez, observa o disposto na Lei Complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis. Em síntese, a proposição baseia-se na medida provisória número 868 de 2019 e no projeto de lei de conversão número 8 de 2019, dela resultante, acrescentando ajustes com vistas à universalização do saneamento básico. A MPV número 868, por sua vez, foi elaborada com base no PLV número 28 de 2018, aprovada pela comissão mista que apreciou a MPV número 844, que versou sobre o mesmo tema. Com o desdobramento da perda de prazo da medida provisória 868 de 2018, apresentamos no Senado o PL número 3.261 de 2019, que foi aprovado pelo Senado Federal e na Câmara dos Deputados, apreciado em conjunto com o PL número 4.162, que ora analisamos. Portanto, desde a edição da medida provisória 2844 de 2018, o Congresso Nacional tem discutido de forma exaustiva as alterações propostas pelo Poder Executivo para modernizar o marco legal do saneamento básico. Essa modernização é absolutamente necessária e urgente, conforme já apontaram pareceres sobre matérias mencionadas. O modelo institucional do setor precisa ser otimizado, de modo a superar os graves índices hoje observados no Brasil. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Metade, vejam bem, metade da população brasileira, em torno de 104 milhões de pessoas, não tem serviços de coleta de esgoto. Metade da população brasileira. Esta precariedade de saneamento básico prejudica fundamentalmente os índices de desenvolvimento IDH e resulta em imensos prejuízos sociais, principalmente sociais e econômicos. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internados no Brasil todos os anos devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico, situação agravada pela pandemia do Covid-19. Diversos estudos apontam os benefícios de modernização do setor. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, estima que a universalização dos serviços de água e esgoto reduziria em 1,5 bilhão os custos anuais com saúde. A Organização Mundial de Saúde aponta que para R$ 1 investido em saneamento, gera-se uma economia de R$ 4,00 em gastos com saúde. O estudo Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento Brasileiro, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, estima que a universalização proporcionaria benefícios econômicos e sociais da ordem de 537 bilhões ao longo das próximas 2 décadas, considerando a diminuição dos custos com internações e afastamentos do trabalho, aumento da produtividade no trabalho, incluindo melhoria na educação, valorização imobiliária e valorização ambiental para a economia do turismo. Além da precariedade nos índices de atendimento, observam-se sérios problemas estruturais ligados à operação e à manutenção desses serviços
como desperdício de água tratada, cuja média nacional, o desperdício de água tratada, cuja média nacional em 2017 foi de aproximadamente 38%. Convertida em valores financeiros, essa perda de água equivale a cerca de 10 bilhões de reais desperdiçados anualmente, conta que é repassada ao conjunto dos consumidores por meio das tarifas. Muitos setores econômicos dependem da adequada prestação desses serviços, destacando-se o de turismo, que não se desenvolve em regiões com precário saneamento básico. A universalização do saneamento e também está associada à produtividade e à escolaridade, pois áreas sem acesso à rede de distribuição de água e de coleta de esgoto apresentam maior atraso escolar. Estima-se que serão necessários entre 500 a 700 bilhões, dependendo da metodologia, para universalizar a prestação de serviço de saneamento no Brasil até 2033. Isso tem um impacto enorme para o país, considerando que investimento em saneamento tem efeito multiplicador de 2,5 na economia, ou seja, para cada R$ 1 investido, são gerados outros R$ 2,50 nas cadeias de valor associadas. Os impactos no mercado de trabalho também são substanciais. Estima-se que a cada bilhão investidos sejam gerados 60 mil postos de trabalho, o que é algo de extrema importância quando se tem uma situação de alto desemprego como nós estamos vivendo agora. A grave situação, e provavelmente no ano que vem também, a grave situação do saneamento básico e os imensos benefícios associados à sua universalização evidencia claramente a importância do projeto em análise. De fato, o PL número 4162 aperfeiçoa a disciplina da regulação, da titularidade e da delegação do serviço de saneamento básico, sobretudo por meio de alterações na Lei número 11.445 e na Lei número 9.984, que cria a ANA, conforme passamos a expor. Atribui-se à Agência Nacional de Águas competência para instituir normas de referências nacionais para a área de saneamento, em especial sobre qualidade e eficiência na prestação e sobre regulação tarifária, com vistas a harmonizar a atuação das agências reguladoras estaduais, que, portanto, continuarão existindo, e municipais. A titularidade dos serviços poderá ser exercida pelos estados, em conjunto com os municípios, dentro das unidades regionais, em que os territórios estaduais serão divididos, assim como nas regiões metropolitanas. Para a prestação dos serviços que se caracterizem como função pública de interesse comum, que é definido por necessidade de compartilhamento de infraestruturas que atendam a mais de um município. O objetivo da regionalização é obter ganhos de escala e garantir viabilidade econômica e financeira dos serviços, com vistas à universalização do serviço. Eu estou sempre repetindo esse termo, universalização, que é a finalidade precípua desse projeto. A prestação regionalizada, por incluir municípios mais e menos atraentes e não necessariamente contíguos em um mesmo território de prestação, afasta o risco de que qualquer deles, por mais pobre e pequeno que seja, fique fora do processo de universalização. Eu gostaria de... alguns senadores fizeram nessa pré-discussão, mencionaram esse problema.
a prestação regionalizada, por incluir municípios obrigatoriamente mais e menos atraentes e não necessariamente contíguos em um mesmo território de prestação, afasta o risco de qualquer deles, por mais pobre e pequeno que seja, fique fora do processo de universalização. Não há obrigação de que o município participe da estrutura de prestação regionalizadas. Isto é facultativo. Município não participante das regiões metropolitanas, unidades regionais ou blocos retêm sua titularidade, mas não terão prioridade de investimentos da União. A União apoiará com a disponibilização de recursos federais e com o fornecimento, não só através dos bancos oficiais, como da ANA, assistência técnica, a organização e formação dos blocos de prestação de serviços de saneamento regionalizado. Assim também fica claro, não é a ANA que vai prestar assistência técnicas aos governadores para que eles dividam seus estados em regiões, em blocos regionalizados, e não ela que vai decidir os blocos regionalizados. Isso também foi levantado e eu quero deixar bem claro aqui. Fixa-se como prazo para a universalização dos serviços de saneamento básico a data de 31 de dezembro de 2033, que poderá ser acrescido de mais 7 anos, caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, ou seja, vai para 2040. Se determinados municípios e determinadas regiões comprovarem que, se para alcançar esse fim de universalização em 2033, as tarifas terão que ser sobrecarregadas, para fazer esse equilíbrio, esse prazo será estendido por mais 7 anos e, portanto, para 2040. Se a universalização não tiver sido atingida dentro desse prazo, a distribuição de dividendos por parte da prestadora será proibido e o contrato caducará, devendo o titular retomar o serviço. O titular, no caso, é o município. Todos os contratos, inclusive aqueles em vigor, ficam condicionados à comprovação de capacidade econômico-financeira para universalizar a prestação de serviços no prazo fixado, devendo o Poder Executivo estabelecer em regulamento a metodologia, senador, a ser observada. Para melhorar a articulação institucional entre os órgãos federais que atuam no setor, é criado o CISB, o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, colegiado que, sob a presidência do Ministério de Desenvolvimento Regional, terá a finalidade de assegurar a implementação da Política Federal de Saneamento Básico e de coordenar a alocação de recursos financeiros. Ressalte que, entre as mudanças mais importantes, está a revisão do Instituto do Contrato de Programa, que continua válida para outras situações de natureza cooperativa entre entes da federação, nos termos da Lei dos Consórcios Públicos. Não será mais possível, entretanto, empregá-lo especificamente para a prestação de serviço de abastecimento d'água e de coesgotamento sanitário, cuja outorga deverá ser objeto de concessão precedida de licitação, como definido no artigo 107.5 da Constituição Federal, caso os serviços não sejam prestados diretamente pelo titular, ou seja, o município. Esclareça-se, contudo, que há previsão de renovação dos contratos de programa vigentes. Repito, que há previsão de renovação dos contratos de programa vigentes e o reconhecimento das situações de fato, em que há prestação de serviços, talvez seja a maioria dos pequenos municípios, e que há prestação de serviço sem nenhuma formalização.
ou seja, prestação de serviço sem contratos. Em ambas as situações, o prazo máximo estabelecido para os novos contratos é de 30 anos. Para a conclusão dessas operações, sem comprometer o atingimento da meta de universalização em 2033. Aqui tem um... Garante-se, assim, a expansão das redes de coleta de tratamento de modo a beneficiar comunidades que sofrem com doenças e mortes, principalmente crianças. Aqui que eu vou dar uma troca de página aqui. Só, desculpem, senadores, 30 segundos, por favor. Só estão lá 10, 9, 10. Certo, aí. Ok. Então, repetindo, a formalização dessa renovação ou reconhecimento, estou falando da renovação do contrato de programa, deve ser feita até 31 de março de 2022, que é o ponto que o senador Esperidião levantou, o que assegura prazo bem mais, a meu ver, que suficiente para a conclusão dessas operações, sem comprometer o atingimento da meta de universalização em 2033. Garante-se, assim, a expansão das redes de coleta e tratamento de esgoto, de modo a beneficiar comunidades que sofrem com doenças e mortes, principalmente de crianças. O novo prazo de contrato ficará condicionado à comprovação da capacidade de investimento da incumbente para garantir a universalização dos serviços nos prazos estabelecidos, de 2033 ou 2040, no máximo, como já mencionado. Os contratos de programa continuam vigendo até o advento do seu termo. No entanto, todos os contratos de programa ou de concessão terão que ser aditados para incorporar os prazos de universalização. A conversão dos contratos de programa em contrato de concessão valorizará substancialmente as companhias estaduais, independentemente da eventual desestatização, melhorando, assim, seu acesso a financiamentos. A alienação de controle de empresa estatal prestadora tem regras especiais. Neste caso, a conversão do contrato de programa em contrato de concessão não necessariamente precisa de consentimento do titular, desde não haja mudanças das cláusulas de contrato, a anuência fica dispensada. Se forem propostas alterações, do titular terá 180 dias para se manifestar, implicando o silêncio em anuência ao proposto. Entendo, entretanto, que a dispensa da anuência dos municípios, caso não haja alteração nas cláusulas contratuais, não contribui para a evolução do marco regulatório e para o atendimento das metas de universalização, pois não incentiva o aperfeiçoamento dos termos de contrato. Perde-se, assim, a oportunidade valiosa de fazer com que o novo contrato de concessão contemple as necessidades e demandas da comunidade a ser atendida. Especificamente neste ponto, nós estamos em negociação com o líder Fernando Bezerra, aqui não sei se o líder Fernando Bezerra, para que haja um veto do governo, e estamos em negociação com o líder Fernando Bezerra, que eu acho que nós achamos que esse item é extremamente desvantajoso para os municípios, por não poderem, neste momento, justamente exigir melhores condições no eventual mudança de controle acionário. Admite-se ainda a hipótese de retenção pela empresa estatal da produção de água no atacado, ficando as empresas privadas, neste caso, apenas com o mercado de distribuição. Ressalto a propósito que isso é um modelo
que nós implantamos aqui no Ceará há alguns anos atrás e vem justamente no momento próprio para a discussão, em que as companhias de água e esgoto não são as donas da água. As donas da água, aqui no caso do Ceará, chama-se COGER, que ela é a dona da água, quem dá as outorgas. Imagino que outros estados já tenham esse modelo também. A companhia de saneamento e companhia de distribuição compra da COGER, que é a companhia proprietária e que gerencia as águas do estado, e distribui para os seus clientes, no caso, indústrias e moradias. Isso, portanto, é um modelo, a meu ver, que foi muito longamente estudado aqui, com assessoria do Banco Mundial, um modelo que está indo muito bem no estado do Ceará, que todos os senhores sabem, é um estado que tem problemas enormes na questão da água. Sensível ao fato de que há parcerias públicos-privadas em andamento entre empresas estatais e privadas para o atendimento de necessidades de saneamento básico, garante-se, no caso de desestatização das empresas de saneamento, a continuidade dos contratos de parceria público-privadas existentes ou em negociação. A subdelegação da prestação de serviços públicos de saneamento é instituto comum no mercado brasileiro. O projeto a admite, mas limitado a 25% da concessão e condicionada à comprovação técnica dos benefícios em termos de eficiência e qualidade do serviço. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é alterada para determinar que a disposição adequada dos rejeitos seria implantada segundo prazos diferentes em função do tamanho do município. Municípios maiores terão menor prazo, municípios menores terão maior prazo, que não excederá 2 de agosto de 2024. No caso do manejo de resíduos sólidos, regime de prestação não é alterado. A concessão é plenamente possível, mas não obrigatória. Se a prestação do serviço for feita pelo próprio município, por meio de órgão da administração ou empresa própria, a licitação, evidentemente, não é exigível. Em todo caso, exige-se certame licitatório caso a prestação de serviço venha a ser feito por empresa privada. O projeto prevê ainda que os loteadores possam ser reembolsados segundo critérios a serem estabelecidos em regulamento das despesas com infraestrutura, que não se destine exclusivamente a atender o próprio empreendimento, mas representem antecipação de investimentos de responsabilidade da prestadora de serviços do saneamento. Contudo, entendo também que esse dispositivo é um incentivo ao adensamento das cidades, princípio atualizado de política de desenvolvimento urbano, e poderia ser interpretado como enriquecimento sem causa dos loteadores, pois se beneficiariam de maneira irrazoável da valorização imobiliária decorrente da chegada da conexão da concessionária de serviços de saneamento sem arcar com os custos. Aí também existe uma negociação que nós estamos em andamento com o nosso líder, Fernando Bezerra, no sentido que haja veto desse dispositivo. O Brasil, senhoras e senhores senadores, tem sérios problemas de moradias precárias e o projeto de lei não poderia deixar de tratar desse tema. Será permitida a prestação de serviços de saneamento em assentamentos informais consolidados, contanto que eles possam ser regularizados. Neste caso, deverá ser observado o disposto na Lei de Regularização Fundiária, que prevê a elaboração de projeto urbanístico e a titularização e a titulação dos ocupantes. Em conclusão, veremos que o contexto é de oportunidade. Os contratos de prestação de serviço de saneamento são de longo prazo, 30 anos. Por esse motivo, os investidores se interessam menos por desafios temporários, como que
O Brasil passa em face da calamidade pública de saúde. Nesses investimentos, importa a expectativa de geração de caixa do negócio no longo prazo. Além disso, vários fatores tornam o momento conveniente para que se leve adiante a introdução do novo marco legal. Primeiro, o caráter inelástico da demanda por serviço de saneamento, ou seja, a alta resiliência de sua capacidade de gerar receita mesmo em época de crise, tendo em vista que esse tipo de despesa é a última que as famílias cortam. Segundo, o fato que existe ainda um vasto mercado a ser desenvolvido, com 104 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto adequados e 35 milhões de brasileiros sem acesso à água, em quantidade ou qualidade aceitáveis. E terceiro, a disponibilidade de dinheiro extraordinariamente barato e a procura de oportunidades no mercado internacional. Quando são considerados outros fatos, como os ganhos substanciais de eficiência a serem aproveitados no mercado brasileiro em função de modernas tecnologias e métodos de gestão, taxas de juros internacionais excepcionalmente baixas no momento e sem perspectiva de alta no médio prazo, e o aumento da segurança jurídica como efeito sistêmico das mudanças propostas. O novo marco legal tornará o mercado brasileiro bastante atraente para novos investimentos. Enfatizo, o novo marco criará valor diretamente nas empresas estaduais e municipais que já operam no setor. Isso porque a conversão de contratos de programa em contrato de concessão. Com contratos de concessão, as empresas estaduais e estatais adquirirão maior capacidade de se alavancar, por conta da segurança do seu fluxo de caixa de longo prazo. Interessante notar também que as empresas de saneamento com ações na Bolsa de Valores são negociadas com desconto substancial em relação às empresas, por exemplo, do setor elétrico e de distribuição. A principal razão para isso é a ausência de um marco legal que incentive investimentos, principalmente os privados, e a falta de regulação referenciada nacionalmente, o que está sendo resolvido pelo nosso projeto, do Senado 4.162, em apreciação. A aprovação do novo marco regulatório assim cria ambiente de maior segurança jurídica, produzindo a valorização das participações acionárias dos estados controladores nas respectivas empresas estaduais. Ademais, não há o risco de que os titulares, que são o poder concedente, e os estados, controladores da maioria das empresas de saneamento, engajem-se em processos precipitados de desestatização em prejuízo de melhores interesses coletivos. Inexiste maneira de apressar o processo de abertura do setor de saneamento no Brasil, pois, em média, o processo de preparação de oferta pública, de ações em bolsa de valores ou licitação de outorgas, dificilmente levam menos de 2 anos. Isto é um ponto que o senador Eduardo Braga tem defendido enormemente e compreendo a sua angústia na crença que é possível que, numa crise como essa que estamos vivendo, os ativos estejam de tal maneira desvalorizados em que eles venham a ser ou privatizados ou comprados a um preço irrisório. Mas, com isso, eu estou querendo mostrar que um projeto como esse não vai durar para se chegar a algum tipo de concretude antes de 1 ano e meio, no mínimo, a 2 anos. Com efeito, a mudança no marco regulatório exigirá tempo para ser incorporada plenamente na prática administrativa da prestação de serviços de saneamento no Brasil, até porque haverá
a necessidade de indenizar a empresa em caso de retomada antecipada, o que incentiva o cumprimento dos atuais contratos até o fim. A adoção do novo marco legal exigirá, ademais, um esforço de regulamentação substancial por parte do governo federal. A Agência Nacional de Águas, a ANA, em função do aumento de competências, deverá desenvolver capacidades regulatórias para lidar com contratos, riscos, avaliação de ativos, projetos de investimentos e tarifas sociais. Isso aqui também estou respondendo ao meu líder, senador Isalcir Lucas, que me fez um questionamento sobre esse ponto. A ANA também caberá oferecer, especialmente, regulamentação para o tratamento de passivos de poluição pelas empresas de saneamento e sanções para infrações. De mesma relevância, será a regulamentação da oferta de capacidade técnica específica a gestores de entes subnacionais, iniciativa essencial para o bom cumprimento dos dispositivos da eventual lei e o atingimento do objetivo de universalizar a prestação desses serviços ao povo brasileiro. A emenda apresentada pelo senador Lazier Martins, apresentada na CMA, visa alterar o artigo 16 do projeto para estabelecer que também os contratos de concessões vigentes ou com vigência expirada assinado com empresa estatal possam ser reconhecidos como contratos de programa e regularizados. Entendemos que a legítima preocupação do ilustre parlamentar do Rio Grande do Sul já se encontra contemplada no texto do projeto, pois a natureza jurídica desses ajustes independe da denominação adotada. Em se tratando de contratos firmados entre municípios e empresa estadual, fica caracterizado o contrato de programa, razão pela qual já conversamos com o nosso senador Lazier sobre a sua emenda. As emendas de plenário abrangem diversos tópicos. Prorrogação dos atuais contratos de programa. Emendas número 5, 12, 45, 59, 73, 75, 83, 84 e 85. Desestatização das companhias estaduais de saneamento básico. Emendas 2, 20, 30, 43, 46, 57, 64, 65, 76, 78, 81 e 82. Resíduos sólidos, emendas 3, 47, 61, 62 e 63. Universalização dos serviços, emendas 4, 8, 11, 14, 22, 26, 27, 34, 35, 68, 70, 74, 77, 79 e 80. Regularização fundiária, emendas 6, 10, 15, 31 e 86. Governança metropolitana, emendas 16, 18 e 37. Prestação dos serviços por contrato de programa, emendas 7, 9, 32, 33, 48, 54, 71 e 72. Parcelamento do solo, emendas 13 e 55. Participação da sociedade, emendas 15, 17 e 51. Indenização de investimentos não amortizados, emenda 19. Atuação da Agência Nacional de Águas, emenda 20. Regionalização dos serviços, emendas 22, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 53, 56, 58, 69 e 70. Conexão às redes de esgoto, emenda 24 e 67. Licenciamento ambiental, emenda 66. Recursos hídricos, emenda 60. Diretrizes gerais, emenda 49. Reuso de água, emendas 28 e 29. Perdas na distribuição de água,
emenda 25. Muitas das emendas apresentadas em plenário contribuíram para aperfeiçoar o projeto, mas entendimento exige do Senado uma decisão definitiva sobre o assunto e qualquer alteração no mérito postergaria por um tempo indefinido e a aprovação do marco legal devido à necessidade de devolver à Câmara a matéria à Câmara dos Deputados. Lembramos que, na verdade, esse projeto saiu do Senado, foi para a Câmara, e o projeto do Senado na Câmara foi adensado ao projeto de executivo e claramente foi colocado que era para que, se o projeto voltasse para a Câmara recolocaria os pontos que nós mudaríamos. Por isso que nós estamos trabalhando na linha do veto com o senador Fernando Bezerra. Assim, posicionamos-nos contrariamente a todas as emendas, com exceção à emenda número 19, de redação, do senador Rodrigo Pacheco, que torna mais precisa a redação do parágrafo 5º do artigo 42 da Lei número 11.445, de 2007, para explicitar sua compatibilidade com a Lei número 8.987, de 95, que disciplina as concessões de serviços públicos em geral. Entendemos que a matéria se encontra devidamente amadurecida no Congresso Nacional, depois de 2 medidas provisórias, diversos projetos de leis, baseados fundamentalmente no PLV número 8 de 19, aprovados pela Comissão Mista que analisou a PMPV de 868-18. Um desses projetos, o PL número 3.261, de nossa autoria, foi, inclusive, aprovado pelo Senado Federal em 2019. As alterações promovidas posteriormente pela Câmara dos Deputados decorreram do natural processo de ajuste político necessário para contemplar os diversos segmentos envolvidos na prestação do serviço. A atual crise sanitária, causada pela Covid-19, torna ainda mais urgentes as mudanças propostas na medida em que evidenciou com muita clareza a vulnerabilidade das pessoas que não dispõem de acesso à água potável, a esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos. Enquanto órgãos de saúde pública de referência no plano internacional e no Brasil recomendam que se lavam as mãos com frequência para evitar a contaminação com coronavírus, temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Um grande e potencialmente letal paradoxo. O Brasil, em pleno século XXI, não pode aceitar ter condições de saneamento equivalentes àquelas que alguns países europeus já tinham no início do século XIX resolvido. Com o novo marco legal, o país terá condições de, em período relativamente curto, saldar essa aviltante dívida que é fundamentalmente social, dado a multidimensionalidade dos seus impactos. Aprovando, neste momento, o PL número 4.162 de 2019, o Senado Federal estará não somente evitando nos próximos anos a morte de milhares de brasileiros, muitas delas ainda crianças, mas também reduzindo a pressão sobre o SUS, ao diminuir o número de internações provocado pelo simples fato de que quase metade da população desse país, ainda que tenha acesso à cobertura de rede de telefonia celular, tem permanecido com os pés no esgoto. Esse momento é histórico. Os invisíveis, que não têm como manter estruturas de apoio para atuarem no processo de formação de políticas públicas, como é o caso das associações corporativistas, confiam tão somente nos seus 81 representantes nessa casa para lhes garantir condições
de saneamento compatível com os padrões de vida do século XXI. O voto, considerando o exposto, senhor presidente, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 4.162 de 2019 e da emenda número 19, e pela rejeição das demais emendas. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras.